E aí, galera, beleza? Meu nome é Renato. Tudo bom? Meu nome é Pedro Bage. Oi, eu sou Vanessa. A gente está aqui hoje com o primeiro programa do Neocast. Qual é a ideia desse podcast? Embora eu e Renato sejamos psicólogos, Vanessa hoje está aqui como convidada e também é psicóloga, e a outra apresentadora que a gente tem, infelizmente, não conseguiu vir hoje, que é Larissa, também é psicóloga. A nossa ideia não vai ser só falar sobre psicologia. Isso. A gente vai sim entrar, vai abordar os temas com o ponto de vista psicológico, claro, mas a gente vai tentar trazer sempre temas que conseguem falar com a maior parte das pessoas e resolver um pouquinho os problemas. Exatamente, como falar sobre saúde mental, questões ali voltadas a desenvolvimento profissional, questões voltadas também para o seu cotidiano, coisas que podem te ajudar no seu dia a dia. Exatamente. A ideia de hoje, inclusive, é a gente tratar de desenvolvimento profissional. A gente vai tentar trazer um pouquinho do que a gente consegue ver dentro da psicologia que pode ajudar as pessoas, independente da sua área. Por isso que a gente hoje convidou Vanessa. Isso. A gente conheceu Vanessa fazendo um curso de desenvolvimento profissional, que era voltado para psicólogos, e Vanessa, ela conseguiu um desenvolvimento profissional bastante inacreditável. Conta um pouquinho de como é que foi a sua experiência. Vou contar sim, Pedro, obrigada. Minha experiência foi muito interessante, mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de lembrar para vocês que desenvolvimento profissional não é algo que seja uma aflição somente no início da carreira profissional, não é? Existem momentos e momentos da vida. E existe crescimento profissional quando você está começando ali sua carreira profissional, mas também tem a tal da transição de carreira. A vida da gente, ela é cíclica, né? Tem seus momentos. Uma hora você está numa profissão, às vezes você deseja outra profissão, às vezes dentro da mesma profissão você quer uma outra atividade, né? Tudo isso é crescimento e é desenvolvimento. Quando eu comecei a trabalhar com RH há muitos anos e eu passei por essa aflição. Sim, mas era um desejo meu, esse crescimento, né? E busquei muitas estratégias e consegui. Há pouco tempo, do ano passado para cá, eu venho nesse processo de transição de carreira. E como é difícil passar por isso, viu? Sim, imagina. Né? E essa questão da transição de carreira, ela requer um crescimento, ela requer um olhar sobre o seu desenvolvimento, o que é que você pode fazer a respeito, não é? E a experiência de vida, ela contribui muito, né? Eu me senti perdida em alguns momentos dessa transição de carreira, porque eu tenho minhas responsabilidades, os meus desejos, né? E através de um curso, na verdade não é um curso, é um programa, né? Que vocês conhecem também, chamado Engaja Psi, eu me permiti ter um norte, né? Me permiti acreditar mais em mim, acreditar no programa, e mergulhei bem profundamente nisso. Quando você foi fazer essa transição de carreira, quais foram os maiores medos que você ficou? Foram muitos. Muitos no sentido de poder proporcionar para minha própria família o que já era estabelecido, né? Eu e meu marido somos provedores do nosso lar, temos filhos, e como é que fica a vida? Porque as contas continuam, né? Os filhos vão crescendo, os desafios também. Será que eu estou preparada para tudo isso? Será que o espaço vai me acolher? Será que eu vou conseguir dar conta? E também uma questão interessante, o que é que leva alguém a buscar uma transição de carreira? Você estava começando a perder o sentido naquele outro emprego, começou a ir desenvolvendo o sentido na área da psicologia, como é que foi essa decisão? Não foi isso não, sabe, Renato? Quando eu trabalhava com RH, eu sempre amei muito aquela atividade, né? Eu tenho uma formação em RH, eu sou formada, minha primeira graduação foi em RH, e tinha algumas especializações na área também. Mas eu acreditava e desejava também a psicologia para que o meu fazer dentro do RH, ele fosse potencializado. Ah, entendi. Né? Então, no primeiro momento foi meio que uma desenvolver, né? Entendi. E acabaram que as coisas tomaram outro rumo, e que bom que tomaram, né? E que bom que tomaram, porque a psicologia, ela tem outras possibilidades também, e a gente vai
tendo aquelas paixões, né? Sim. Por outros nichos, outras atividades, outros fazeres, outras pessoas e outras formas de tocar as pessoas. Uhum. Quem trabalha com RH, se não gostar de gente, tá meio ferrado, né? E eu queria me aproximar um pouco mais disso, né? Sempre gostei muito de pessoas. E, coincidentemente ou não, a psicologia veio junto com essas questões maternas para mim. Quando eu entrei no curso de psicologia, eu era recém-mãe, né? E fui desenvolvendo esse amor também por tratar com crianças, né? E tenho esse amor, por isso que na psicologia eu também faço atendimento a crianças, faço atendimento a famílias, trabalho com parentalidade. E procurei esse crescimento e me capacitar para poder ter esse caminho. Mas voltando para aquela questão de como isso tudo aconteceu e o que é que foi necessário sobre os meus medos, eu não tinha necessariamente um norte, mas eu tinha um desejo muito forte. Entendi. Então, eu pensei o que é que podia ser feito, né? A partir disso, a partir desse desejo, e calhou que o Engaja caiu aí na minha vida, e eu pude, através do Engaja, entender o que é que poderia ser feito, né? Network, divulgação do nome, estabelecimento de nicho, conhecer pessoas interessantes, com histórias interessantes, contribuições interessantes, e amadurecer muita coisa. E quando você faz uma escolha como essa, eu acho que o resultado vem quando você se permite imergir naquilo, não fazer superficialmente. E todo o propósito do Engaja, ele tinha um objetivo ali para proporcionar um crescimento, e ele era estimulante porque ele era gamificado, né? Então, você tinha aquele desejo de fazer porque tinha suas metas, e dentro daquele percurso, encontrar o que é que faz sentido para você, né? De como é que você ia. E o mais interessante de tudo isso é que o Engaja, ele age de forma muito individual para cada um. É uma gamificação ampla, uma proposta para todos, mas ele permite seguir o seu caminho, que faz sentido para você. Sim. Quando você fala de imersão, é mais uma questão de agir? É uma questão de se permitir entrar no processo e quebrar aí a resistência desse medo tão avassalador. Sim. É Isso acreditar em importante, você e no processo, né? E se deixar ir adiante, né? É aquela sensação de estar lá na frente de uma forma muito concreta e muito palpável. Acreditar de olhar o que precisa fazer. Né? Aí agora, então, vamos só... Quando você pensa dessa forma, digamos que você diminui seus sabotadores, né? Sim. Aí vamos só aproveitar, então, para pegar um gancho, porque dentro da clínica, uma coisa que a gente observa muito é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando elas querem mudar de área. Elas ficam muito presas nesse medo, principalmente se a gente estiver falando de servidor público. Aí eu queria que você compartilhasse um pouco como é que está sendo a sua experiência de fazer essa troca. Porque, beleza, teve o medo antes, mas Vanessa fez. E aí, como é que tá? Você arriscou, foi lá. E aí que agora eu tô livre. Livre de uma CLT. Olha só, é bem interessante essa sua pergunta e muito oportuna, né? Porque quando você trabalha num contexto empresarial, você tem as suas metas, os seus objetivos, obviamente, mas você também tem um compromisso muito maior que com alguém que não é você. Sim. Né? Tem um significado do trabalho que para algumas pessoas faz sentido, e eu sentia que para mim precisava ser diferente. Eu desejava liberdade e autonomia. Em algum momento chegou a sentir qualquer tipo de arrependimento? Zero. E deixa eu te compartilhar uma coisa. Quando eu saí do último vínculo que eu tive com o RH, com o CLT, eu tive outras propostas para voltar para RH. Remuneração, benefícios, dia disso, dia daquilo, e lá vai vale alimentação, vale refeição. Aí eu falei para... É interessante. Muito, muito. Fiquei com medo de negar. Mas eu perguntei para a pessoa, mas é só isso? Então, eu estou num momento da vida que sou eu por mim acreditar na minha potencialidade. Aí, então, já que você foi para a psicologia,
Fala um pouquinho de como que você tá atendendo só atendimento clínico, né? Atendimento clínico. Aí, Atendimento clínico. se para isso a gente vai acabar falando mais com um psicólogo nesse programa, como é que tá para você clínica? Você tá com quantos pacientes? O que você tá sentindo de dificuldade? O que tá melhor do que o seu emprego? Como é que o Engaje te ajudou? Muitas coisas. Eu sentia que eu descansava menos antes. Eu sentia que eu tinha uma receita, que era uma receita interessante, eu não vou negar, mas era uma receita congelada, né? É aquilo ali e tá tudo bem, porque foi uma escolha para mim na época. E hoje essa receita ela pode variar e crescer de acordo com o que eu posso fazer por mim, o que eu posso decidir e escolher. Eu não vou depender de outra pessoa para decidir quanto eu quero ganhar. Um dos meus grandes medos, como eu falei, era poder manter aquilo que eu já tinha. E hoje eu não mantenho o que eu tinha. Eu tenho um pouco mais do que eu tinha, razoavelmente mais, né? E aí, para contextualizar, você se formou quando? Eu me formei no final do ano passado em psicologia e tirei o CRP de março para receber em abril, dei entrada em abril. Então a gente está falando que de 4 meses, coisa assim? 4 meses de uma dedicação muito gostosa, com um resultado aí hoje de 69 pacientes. 69? E o que é que você fez para conseguir todos esses pacientes? Eu fiz o Engaja. Quando você começou o Engaja, você estava com quantos? Nenhum, porque nem CRP eu tinha. Sim, né? Então, isso foi muito positivo para mim, porque eu já estava aparecendo, eu já estava fazendo um network, eu já estava conhecendo pessoas, eu já estava demonstrando a minha potencialidade, né, para o mercado. E cá para nós, acredita em você, viu? É o primeiro passo para conseguir. Perfeito. Vai com medo mesmo, né? E você diria isso para qualquer pessoa que está insatisfeita, independente da área? Diria, sem medo algum. Diria, sem medo algum. Tem até algumas pessoas que não acreditam nos meus números, né? Sim. A gente conhece algumas. Então, né, eu só lamento, mas se quiser que eu mostre, eu posso, assim, fazer um videozinho com uma tela meio borrada, com a lista de pacientes, né? Não, a única coisa que eu posso dizer é, se tiver alguém assistindo que de fato não acredita nos números que Vanessa passa, a gente olhou a agenda dela. Então, não tem um número a mais. Isso não é motivo de vaidade para mim, mas é um motivo de orgulho pessoal, né? Sim. Porque para chegar onde eu cheguei, para estar onde eu estou, muita coisa aconteceu. Sim. E foi muita coisa difícil, Sim. de fato, né? E acredito também que mas deve que ter... bom que aconteceu, me trouxe para onde eu estou hoje. Teve a vida aí, ter ocorrido aí um empenho muito grande, e se você está com toda essa quantidade de pacientes também, porque você faz um trabalho aí que vale a pena, que tem um trabalho que é de qualidade. Isso. Tem algumas pessoas que me procuram, né? Tem algumas clínicas que têm me convidado para fazer alguns trabalhos que eu não sei como é que o meu nome chegou nessas clínicas, né? Mas tem acontecido, tanto com pacientes, tanto quanto com clínicas que têm me convidado para participar da equipe e têm aprovado a minha experiência e o conhecimento. Perfeito. E lembrando sempre que em qualquer área da vida, o conhecimento é muito importante. Perfeito. O conhecimento é a base de tudo do nosso fazer, mas lembrar que estamos lidando com pessoas, né? Trabalhando para pessoas. Então, o sentimento também é a sua emoção naquilo ali, o que faz sentido para você, em mudar a vida das outras pessoas, em poder proporcionar a realização de sonhos de outras pessoas, em poder fazer a pessoa se conhecer e melhorar, faz muito sentido para mim, e é nesse sentido que eu vou construindo a minha carreira. Então, quando as pessoas chegam para fazer algum convite, ou até perguntar se tem alguma vaga na agenda, ou até convidar para ir conhecer a clínica, quer vir para cá, eu consigo entender por quê. Perfeito. E por que a gente está chegando lá. E isso você tá relatando tanta satisfação, é interessante a gente falar para as pessoas que não são da área da psicologia e estão na dúvida de migrar de profissão ou não,
Mas a psicologia em si, ela tem alguns aspectos que são bastante cansativos para quem trabalha com a psicologia. O primeiro que a gente vai ter é que, de fato, a gente nunca vai conseguir parar de estudar, porque a gente tem que ir se atualizando de acordo com os casos que vêm chegando. Mas, em especial, o ponto que eu acho mais interessante de quando a gente é psicólogo é a cobrança das outras pessoas em relação à nossa vida pessoal. Porque eu nunca consegui identificar na rua um mecânico que o carro quebrou e a pessoa fala, mas você não é mecânico? Mas na psicologia não, parece que se em algum momento a gente perder a paciência na nossa vida pessoal, a gente é julgado na mesma hora. Então, assim, de fato isso que Vanessa tá trazendo, se a gente junta com tudo que a gente escuta na clínica, as pessoas, elas, embora fiquem com um medo muito grande de fazer essa troca diária, normalmente você só quer trocar diária se você não está satisfeito. Isso. Então a probabilidade de você não ficar feliz escolhendo fazer a troca é muito baixa. Isso. E quando eu falo de sentido, é justamente isso. Tem uma área ali na psicologia organizacional que a gente chama de sentido do trabalho. Sentido do trabalho é justamente você conseguir colocar ali a sua subjetividade, você ter liberdade para trabalhar com aquilo que você acha interessante trabalhar, e apesar das intempéries, você ainda conseguir superar elas para fazer o seu profissional. Agora eu vi uma coisa interessante no seu relato. Network, a questão ali de você fazer mesmo com medo, e a questão ali de você, como é que eu posso dizer, imergir no processo. Você daria mais alguma dica para alguém que gostaria, ou então de mudar de área, ou então até mesmo para quem vai escolher uma área específica para trabalho? Sim, daria. Quando eu falo imergir no processo, eu gosto de trazer um pequeno exemplo, que eu trago até um questionamento para vocês. O que é mais, qual a probabilidade maior de uma pessoa que quer aprender inglês, por exemplo, de conseguir aprender inglês? Fazer uma viagem para os Estados Unidos, passar um tempo lá, convivendo com outras pessoas, ou fazer um curso de inglês aqui, por exemplo, né? Pode ser que vocês respondam ir para os Estados Unidos, mas a minha resposta é o quanto você se dedica àquilo, né? Lá, aqui, porque lá o que é que pode acontecer? Você pode estar acompanhado de outras pessoas que façam português e não se dedicar o suficiente para conviver com outras pessoas que desenvolvam aquela língua. Sim. E aqui, se você for para um lugar capacitado e tiver uma dedicação que seja suficiente, você também vai ter condições de aprender. Então, a questão é o quanto constância. você se dedica àquilo e quanto você cria estratégias para que aquela coisa funcione. Estar aqui, mas olhar lá para adiante e poder analisar o que é que está funcionando ou não, o que é que precisa ser mudado ou não, e se não precisar ser mudado, está tudo bem também. Perfeito. Nesse mesmo exemplo que você deu do curso de inglês, uma coisa que a gente observa muito na vida profissional, né? É que muitas vezes as pessoas de fora, elas dão muito mais valor a um diploma de uma determinada faculdade do que de outra. Enquanto continua sendo exatamente isso. O esforço de cada um vai determinar muito mais o profissional que vai ser do que aonde se formou. Exatamente, exatamente. E olha que o Engaja nem é um curso que traz um título, por exemplo. Sim. Mas as pessoas deixam de fazer um investimento num tipo de conhecimento desse porque está mais preso num diploma que possa lhe trazer um título aí e você conseguir usar esse título para chegar em algum lugar. Você pode até chegar, mas você vai sustentar se sua habilidade não for suficiente. Então, esse curso, na verdade, esse programa do Engaja que a gente se permitiu fazer, ele lhe habilita para uma realidade muito mais palpável do dia a dia, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que teve de passar ali pelo Engaja foi observar o quanto estava dependendo de mim. O quanto dependia muito mais de eu vencer a resistência que eu tinha em fazer as coisas e conseguir observar os resultados de forma bastante rápida. E é o que Até a gente duvida, né? Sim. E é o que é base lá também, a questão da constância. Nós não somos seres feitos para realmente a gente se habituar a cada situação. Quanto mais constante a gente for, quanto mais a gente for fazendo, a gente vai se habituando e aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade. E aí o Engaja foi justamente isso.
A gente tinha ali algumas tarefas que a princípio eram difíceis, a gente se propôs a fazer, foi fazendo, e hoje em dia já é mais natural para a gente fazer. O desenvolvimento de habilidades. Isso, Que é o exatamente. seu nicho. Vai se Exatamente. tornando naturalizado, né? Porque a gente está ali naquele treino e daqui a pouco, por que eu estou fazendo só isso? Uhum. Né? Eu lembro de gente que tinha medo de fazer live, gente que tinha medo de fazer um Instagram, e o decorrer aí do Engaja começou a meio que virar a chavinha. Vive fazendo live aos dias, vive postando coisa no Instagram. Tinha gente que não tinha Instagram, pô. Isso. Tinha gente que não tinha Instagram, exatamente. Pedro que não gostava de fazer vídeos. Hoje é só o que faz. Não sabe não fazer, né? Se naturalizou. Uhum. Continuo tendo resistência em fazer. Só de fato entendi a importância de vencer a resistência e fazer. Isso. E o mais importante é que isso, embora tenha resistência, mas pela força do hábito, as coisas vão acontecendo. Né? Perfeito. Tem mais alguma pergunta para fazer para Vanessa? Por hora não. Pois, obrigado por ter vindo hoje falar com a gente. Exatamente. Obrigada, Renato. Obrigada, Pedro. Eu pensar. adorei participar, porque por mais que a gente divida a experiência, a gente também reflete sobre, né? E reconfirma tudo aquilo que a gente sente. Né? Perfeito. Obrigada. Nada. Até a próxima. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Gente, a gente só vai fazer uma pausa, porque a gente vai voltar agora com o próprio Diego, que foi quem acabou juntando a gente nesse programa. Teve a ideia do programa, desenvolveu. E aí eu acho que ele vai conseguir também trazer pra gente bastante informação sobre desenvolvimento profissional. Acho que é bem a cara dele falar sobre isso. Pois, Vanessa, ficamos por aqui. Precisando, ficamos à disposição. E é isso. Digo mesmo. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau. A gente já volta. E aí, galera, beleza? A gente tá voltando agora com o dono do curso. Do curso não, do programa, né? Não sou dono de nada. O curso é dos alunos. Não, vamos lá. Como a gente está falando com todo mundo, a gente está voltando aqui agora com o Diego Gonçalves. Diego Gonçalves, embora seja psicólogo, o que ele é mesmo é empresário. Então, a gente vai falar com ele, não vai ser uma coisa só sobre o curso, mas sobre a mudança profissional em geral. E aí, Diego, tudo bom? Tudo ótimo, Pedro, tudo ótimo, Renato, tudo ótimo aos ouvintes, /telespectadores, toda a turma que quer desenvolver profissionalmente. Sim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a ideia do Engaja, o que você estava esperando fazer. Rapaz, o Engaja, ele surgiu, engraçado, o Engaja ele surgiu de um aluno meu que fez um comentário, porque no curso de formação tem desenvolvimento de carreira. Desculpa. E eu dei o curso de desenvolvimento de carreira e o aluno chegou para mim e disse assim: Diego, tá, legal, bacana, muita informação legal, muita informação bacana, mas 10% dos seus alunos vão fazer o que você está orientando. E eu disse, verdade. Ele tem razão, tem 10, tinha umas 40 pessoas participando, talvez 4 pessoas vão fazer o que eu orientei, né, por mais bacana, legal, que todo mundo achou as informações muito legais. Aí eu disse assim, bom, então eu vou pensar aqui numa estratégia, numa ideia de poder fazer, né, poder meio que quase obrigar as pessoas a realizar aquilo que eu estou orientando. E aí eu comecei a estudar sobre gamificação, assim, isso era em primeira semana de janeiro, né? Eu comecei a estudar sobre gamificação, estudei muito rápido, em 3 semanas, eu li 3 livros de gamificação, e aí criei o Engaja Psi, já comecei a fazer a divulgação do Engaja, né? Algumas pessoas já começaram a me perguntar, geralmente o pessoal é meio descrente disso, né? Inclusive você. Inclusive Pedro disse, esse negócio funciona mesmo? Eu digo, entre que você vai ver e você vai saber. Entrou até por engano, apertou ali sem querer, já caiu eu botei lá uma armadilha no Instagram, ele apertou sem querer e entrou. O pior é que essa história é real. Eu tava rodando os stories, Diego tinha botado um sobre o Engaja. E eu botei o emoji, né? Que para mim seria como se fosse um curso. Eu realmente não tinha nem entendido o que era, não tinha parado para olhar. E ele botou um emoji do lado direito e embaixo, que é onde eu clico para passar. Mas a ideia é essa, você clicar sem querer. Então... Aí eu cliquei sem querer. Clicou, vou falar. E juro pra você, não deu 3 minutos que eu tinha clicado, o Diego começou a falar comigo. E aí, Pedro, bora fazer o programa? Então, no Engaja, a gente aprende muitas técnicas.
é isso? No Engaja, você, na verdade, destrava todo o seu potencial. Porque é curioso, as pessoas elas têm uma ideia muito, muito pior delas do que o potencial real. Uhum. E isso tem aquilo que eu falo no QRT, da teoria da autoverificação. O que você acredita ao seu respeito é muito menos do que aonde você pode chegar. E o que a gente menos sabe sobre nós é do nosso potencial. A gente sabe muito pouco sobre o nosso potencial, né? A gente não sabe tanto assim. Então, assim, o que é que o Engaja faz? Ele destrava esse potencial. Justamente com o processo de gamificação, você tem que fazer as ações, essas ações vão dando uma série de habilidades a você, e aí, inevitavelmente, os pacientes começam a chegar, porque as habilidades vão mostrando justamente a sua competência e o seu potencial. E aí a coisa vai funcionando de uma maneira super bacana, a partir daí. Como é que você achou que foi o resultado desse? Porque foi a primeira vez, né, que você fez o Engaja. Como é que você achou o resultado para os alunos, para quem participou? É uma pergunta que é melhor de ser feita aos próprios alunos, né? Mas, assim, 69 pacientes em 3 meses é um resultado que eu nunca vi na vida. Eu já tinha visto no QRT, que eu também, né, trabalho um pouco de desenvolvimento profissional no QRT, eu já tinha visto 45 em 6 meses, e eu achava, assim, que era o melhor resultado do mundo. Eu falei, pronto, agora esse resultado aqui ninguém bate. Né? Topou. E aí aparece alguém para bater. 6 meses, uma pessoa com 6 meses de CRP, bater 45 pacientes, é uma coisa que não vai acontecer nunca mais. Aí vem Vanessa e faz 69 pacientes em 3 meses. Entendeu? Então, realmente, assim, é surpreendente. É um resultado que eu não esperava. E hoje eu fui fazer aquela análise, né? E aí tem gente com 40, tem gente com 25, tem gente... Todo mundo conseguiu crescer. 10, 15, 25, né? Tem variação, obviamente, porque é dependente de ação. Quem mais agiu, claramente, as pessoas que agiram mais tiveram o melhor resultado. A ação, ela foi determinante para esse processo, né? O segredo é se mexer. Sim. Crescer profissionalmente tem a ver com você se movimentar. Se você se movimenta, se você aparece, vai ter gente olhando para você e sempre vai ter alguém que vai dizer, poxa, bacana, gostei desse cara, gostei dessa pessoa, essa pessoa pode me ajudar. É aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu lembro Quem que não é você visto não é lembrado. falava muito no programa, porque tinha muita gente que ficava meio que assim, mas eu tenho meio que receio de fazer tal post, e às vezes eu penso que o meu post não vai ser muito bom e tudo mais. E eu lembro que no decorrer do programa você tinha até dito, olha, vai ter alguém, uma pessoa específica, que tá precisando de ajuda, e esse seu post aí pode ser meio que a fagulha. Sim. Só esse seu post aí pode colaborar com que aquela pessoa meio que desperte. Exatamente. Isso aí eu tiro pela minha experiência própria. Tem pacientes meus, tem meio que colegas que não são da psicologia, então até pessoas que não são do meu ciclo, que falam sobre meus posts, sim, entende? Depois que eu comecei a fazer, depois que eu comecei a ter esse retorno, isso aí só colaborou com que eu fosse fazendo mais ainda. E quanto mais a gente executa, né, quanto mais conhecido, quanto mais as pessoas veem a gente, mais elas confiam na gente. E toda vida que a gente faz referência a desenvolvimento profissional, a gente precisa começar a pensar justamente nesse processo de confiança. A própria divulgação do Engaja, as pessoas elas estão ali, todo mundo desconfiando de mim. Isso não é verdade. Não, é bom demais. Olha, 69 pacientes, 40, é isso que o pessoal pensa. Né? E aí a gente vai gradativamente mostrando o resultado. Alguns vão acreditar e outros não. É assim que costuma funcionar. E tudo bem. Esse processo é natural. E é engraçado, às vezes as pessoas elas passam ali, tem a primeira turma, a segunda, a terceira, a quarta, e aí a pessoa vai vendo, né, que realmente a coisa é real, e ela começa a pensar, poxa, eu deveria ter entrado na primeira turma, eu deveria ter entrado na segunda turma. Né? Eles começam a pensar nisso. E o tempo passa, as coisas continuam exatamente como estão, sem grandes mudanças, e a pessoa começa a entrar no processo de arrependimento. Então, assim, é como vocês dizem, é vencer essa resistência, é vencer essa barreira. Isso é que é necessário, isso é que é extremamente importante. Né? Só que a gente sempre, por medo de que alguma coisa ruim aconteça, a gente sempre perde grandes oportunidades. Sim. Muitas oportunidades a gente perde. Entendeu? Só para dar um exemplo, quinta-feira, uma pessoa veio falar comigo no WhatsApp. Aí chegou para mim e disse assim, já que você tem um contato aí de conselho, de alguém de conselho e tal. Do presidente do CRP. Né? Presidente do CRP e tal. Foi Pedro que fez isso. E aí eu disse, rapaz, não tenho contato, mas é o quê? Não, é um pessoal de uma faculdade
né, dos Estados Unidos, está aqui em Natal, e ele está querendo fazer parceria com o conselho e queria o contato. Eu falei, por que não faz comigo a parceria? Aí Pedro, pode fazer com você, né? Então vou passar seu contato. Quinta de noite, o primo de Pedro falou comigo, né? Marcamos para sexta-feira de noite. Sexta-feira eu conversei com o dono da universidade, da Flórida, da Monash University, entendeu? E estamos encaminhando aí para uma parceria. Eita, rapaz. Estamos no caminho de uma parceria. Muita gente nesse processo não pensaria que poderia ser ele, não pensaria que a pessoa aceitaria fazer uma parceria, não acharia que é capaz de fazer uma parceria ou que a pessoa ia dar crédito a ela. Então, assim, a pessoa começa a pensar no processo em muita coisa negativa e muita coisa ruim, né? E aí ela vai se bloqueando no meio do caminho, entendeu? Esse é que é o problema. Às vezes, eu não sei, algumas coisas assim, eu encaro sem saber, mas eu aprendo no meio do caminho. E assim, é algo que sempre ficou muito evidente na minha vida. O segredo de tudo é se mexer, é agir. Quanto mais você age, melhor costuma ser o resultado. E vivência também é basilar. Uma coisa que a gente até vê ali no processo do Engaja é porque no início a gente pode ir até muito com medo. Sim. Mas como a gente está sendo meio que, digamos assim, acompanhado, até as coisas que a gente pode fazer de errado, então as coisas que a gente pode melhorar, é pontuado no Engaja. Isso aí no programa é muito importante, isso é muito basilar. Exatamente, a gente passa por todas as etapas do desenvolvimento profissional, desde de você se apresentar, né, em redes sociais, pessoalmente e tal, até realmente se expor, até fazer contato com pessoas importantes, com profissionais de saúde, instituições, organizações. Então, assim, são muitos modelos de exposição que você tem em um momento como esse, para poder realmente o crescimento acontecer. E você falou uma coisa, Renato, muito importante. O grande segredo de tudo é constância. Sim. Então as pessoas elas querem fazer e quer que o resultado apareça. E não é assim que funciona. Você faz, a pessoa começa a te ver, aí você faz de novo, aí as pessoas começam a de fato acreditar um pouco mais em você, até que tem um momento que ela faz um contato. Ontem, no encontro, eu estava na Expo Educ, e aí eu estava lá, e enquanto eu estava conversando com eles, muita gente de escola de Natal vieram falar comigo. Opa, doutor Diego, vixe, esse daqui do Diego é um grande psicólogo e tal. Eu fui notando que a confiança das pessoas que estavam ao redor foi aumentando com isso, né? Porque sempre teve ali 3 ou 4 pessoas, inclusive uma pessoa da própria equipe lá, que já me conhecia, já tinha feito psicologia e já me conhecia. Então a confiança foi aumentando. Uma pessoa que foi minha aluna, pagou uma matéria comigo na faculdade, desistiu de psicologia em 2010. Caramba! Em 2010, essa pessoa pagou uma matéria comigo, na UniRN. Aí em 2023, eu vou participar de um momento com a pessoa, ela faz parte da equipe e ela é uma referência de confiança agora. Sim. E aí, quando a pessoa diz assim, conhece o doutor Diego? Claro, foi meu professor, tá estudando turma de Aline, inclusive, a pessoa. Então, assim, ali, só no comentário da pessoa, a confiança, a minha pessoa aumentou muito. Pessoal, por isso que se expor é tão importante. Entendeu? É fundamental. E é isso que o Engaja faz por você. Faz você se expor, desenvolver habilidade e, inevitavelmente, crescer profissionalmente. Quanto mais você aplica isso no seu dia a dia, melhor é o seu resultado. E foi até interessante, porque parece que cada um ali, eles meio que desenvolveram um conceito diferente. Foi, por exemplo, tem gente ali que é mais da live, tem gente ali que é mais de postagem no Instagram, tem gente ali que é mais fazer vídeos, coisas assim. Isso é interessante. Vinícius, por exemplo, é mais do contato interpessoal, né? Ele faz poucos, quase não faz vídeo, mas Vinícius, ele fez contato com muita gente, isso deu um resultado muito bacana para ele também, né? Então, assim, cada um vai entrando naquilo que é mais relevante e importante. Carol, eu lembro que Carol, ela usou a rede de pacientes dela para poder ter indicação dos próprios pacientes também. Carol conseguiu isso também. Então, assim, foram muitas ferramentas que foram ensinadas e cada um foi se vinculando a um tipo de ferramenta. E cada um foi crescendo de uma maneira muito peculiar e particular. E isso é que é bacana no Engaja. Agora, uma coisa que dá medo em algumas pessoas, questão do valor. Por exemplo, o curso se paga? Bom, pela conta que eu fiz, né? Hoje eu fiz uma pergunta sobre quantidade de pacientes
quantidade de pacientes do pessoal do Engaja, quanto eles tinham ganho no decorrer desse tempo. Uhum. 3 semanas, o que relatou menos tempo, em 3 semanas ele pagou o Engaja. Uhum. Então, com a quantidade de sessões de 3 semanas, certo? O Engaja está pago. Sim. Entendeu? Ele vai passar 11 meses pagando, mas ele recupera o dinheiro em 3 semanas. Ou seja, é praticamente um investimento. Você Não, meio que dá naquele momento para depois receber. Não é só um investimento. Não existe investimento nesse mundo onde você tem um retorno do dinheiro em 3 semanas. Uhum. Esse negócio, ele não existe. Você pode botar em bolsa, só se você ganhar na Mega Sena. Tirando isso, não existe. Uhum. Pergunta a própria Vanessa se ela está feliz com o resultado dela. A gente Mas- perguntou. E aí, foi o que ela disse? Ela relatou que assim, não tem absolutamente nenhuma tristeza ou arrependimento de ter mudado de carreira, de ter feito o programa, de estar hoje só na psicologia clínica. Sim. Então isso fala por si, né? O bem-estar, o desenvolvimento profissional que ela teve, que você teve, que vocês tiveram, e que outros alunos tiveram, eles falam por si. Uhum. Entendeu? Então, assim, se paga e muito rápido. Uhum. Muito rápido. Uhum. É óbvio que a gente vai olhar sempre, se você for pegar, um paciente que veio, ele vai pagar o Engaja do mês. Certo, mas se você consegue ter um resultado, por exemplo, o de Vanessa, o resultado que eu mesmo tive, você não tá falando assim de, três semanas você pagou aquela mensalidade do Engaja. Eu acho que com um pouco mais de um mês do Engaja, os 12 meses já estavam pagos. Você tinha pago tudo já. Então, por aí tira, né? Mas as pessoas, elas são muito guiadas pelo medo ainda. O medo, ele toma conta. É absolutamente compreensível, né? Porque toda condição incerta, a gente começa a pensar em tudo que vai dar errado. Uhum. E aí, às vezes, eu tô com a grana aqui limitada, já dizer, poxa, eu vou tirar aqui R$240, e se faltar para isso, se faltar para aquilo. Mas olha, só não vai rolar se você não agir. Uhum. Se você agir, a coisa vai funcionar. E até uma coisa que a gente utiliza muito, que a gente viu aí muito no Engaja, que você também utiliza. Uma coisa que eu vi muito no curso, Diego, era a questão da previsibilidade, porque você não vai chegar lá no seu cliente e você vai dizer assim, ó, compre meu curso. Ou então você não vai chegar lá para o seu aluno e dizer assim, não, faça meu curso e depois você vai ver como é que ele funciona. Você meio que vai mostrando como é que ele funciona no seu curso, você vai meio que fazendo as lives, você vai meio que tirando essas dúvidas, e isso aí eu vi até que é muito importante, justamente para aquela pessoa ter uma confiança a mais e poder se desenvolver no curso, poder fazer o seu curso, comprar ele. Na verdade, é porque assim, a ideia é que o desenvolvimento profissional ele seja de fato previsível, né? Uhum. Então, assim, você passa. Uma das coisas que eu mais foco, tem um momento do Engaja que eu foco em rotina. Uhum. Então, tudo que você fez e tudo que você aprendeu, a gente vai tentar focar em rotina para que, de fato, o Engaja acabe e você continue executando exatamente as mesmas ações. Uhum. Então, quando você tem uma previsibilidade de qual é a sua rotina, como é que você vai executá-la, aí a coisa vai embora e ela funciona muito bem. Uhum. Então, o Engaja, a gente ensina as habilidades, a gente estabelece a rotina, faz com que ela, de fato, aconteça e, quando acabar, você vai continuar fazendo. Uhum. Você não vai parar quando o Engaja se encerrar. Você vai continuar fazendo quando o Engaja encerrar, porque a habilidade está desenvolvida. Uhum. Aí vai ficar muito mais fácil. E hoje em dia a gente vê que já se passaram mais ou menos ali 1 mês, 2 meses, que o primeiro Engaja terminou. Isso. Você consegue ver o retorno do pessoal, as pessoas vão falando para você como é que foi o final, como é que estão agora. Consigo. Todo mundo tem desenvolvido, né? É uma coisa curiosa, porque a gente aparece por conta do Engaja, por conta da estratégia, a gente começa a aparecer, e aí depois que aparece, às vezes a pessoa vai lembrar de você 2, 3 meses. Então, assim, a curva ela é crescente. Mesmo depois do Engaja, aquelas pessoas que viram você no decorrer do Engaja, elas vão continuar procurando você nos meses subsequentes. Uhum. E se você continua aparecendo, mais gente vai te procurar. Então, o resultado é bom demais. O Engaja acaba e você continua tendo crescimento. Uhum. Né, mesmo com o fim do Engaja. Uhum. Isso aí é até interessante, porque eu lembro de ter 1 ou 2 pacientes que eram assim, ó, quando terminar esse desafio, que eu dizia para eles que era um desafio psicológico, Sim. ou de psicologia. Continue ainda fazendo essas postagens, que eu gosto muito, eu acho Sim. muito interessante, me ajuda de alguma forma. Então. E eu acredito que isso deva estar acontecendo também com outros psicólogos que apareceram também. Sim. As pessoas se envolvem, né? As pessoas acham interessante, está trazendo ali novidade, e elas acabam se envolvendo por uma questão até de gratidão. Uhum. Às vezes eu tô mal num dia e a informação que você me trouxe
de repente me ajuda de alguma forma. Uhum. E aí eu começo a ter uma relação de gratidão com você. E mais cedo ou mais tarde eu quero fazer terapia com você. Perfeito. Uma coisa que a gente também falou muito é de pontos de encontro. Sim. Você vê que esses pontos de encontro, o pessoal está trabalhando mais após o Engaja também? Também. Estão indo aí para entrevistas, estão indo ali para, digamos assim, escolas, fazerem palestras, coisas assim. Também. A gente tem um caso bem bacana, que é o de Suécia. Suécia, ela não estava trabalhando exatamente com atendimento clínico. Ela até atende, mas ela tem um produto, né, de imagem visual, de melhora da imagem visual, que ela até trabalhou também no Engaja, e ela conseguiu começar a dar aula sobre a temática, ela conseguiu clientes dentro do Engaja, pessoas do Engaja fizeram a consultoria dela, eu mesmo serei cliente dela, já falei com ela. Então, poxa, olha só. Então, da psicologia da moda. Psicologia da moda, né? Então, claramente um benefício, claramente ela conseguiu ter um resultado muito bacana. E até uma coisa que você, falando isso, você me lembrou, que é a questão ali de arquétipos. Sim. Nós, como psicólogos, a gente tem muito arquétipo daquela pessoa ali almofadinha e tudo mais. Quando a gente vai até ali para o Engaja, então até para o QRT, uma coisa que é muito falada é sobre seja você mesmo. Sim. No Engaja, até nessa questão aí da psicologia da moda, por exemplo, eu vi que com esses arquétipos, a gente pode meio que direcionar esse seja você mesmo. Sim. De uma forma que isso aí também vai para a sua imagem como profissional. Exatamente. O que é que você acha disso? Não, o arquétipo, na verdade, é a primeira impressão que a pessoa tem de você, né? Então ela bate o olho, ela tem uma impressão, e ali ela define se ela vai realmente se vincular a você ou não, se ela vai comprar o seu produto ou não comprar. Então, quando o arquétipo está muito bem definido, a gente mostra, dentro daquilo que a gente um pouco do que a gente pode oferecer à pessoa, então facilmente a pessoa se vincula. Então a pessoa ela consegue fazer ali uma vinculação e aí fica muito mais fácil ela conseguir aderir ao seu serviço. Seja psicoterapia, seja no caso de Suécia com a psicologia da moda, então fica muito mais fácil de ter adesão e aí a coisa funciona bem também. E para quem está assistindo aqui você hoje em dia, agora na verdade, quais são os maiores erros que você vê nessas pessoas que estão querendo se divulgar, ou então até estão pensando em se divulgar, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer? O maior problema, não vou dizer nem que é um erro, eu vou dizer que é o maior problema de todos, medo. As pessoas, elas simplesmente paralisam por medo. Mas medo de crítica. Medo de crítica, medo de dar um passo errado, medo da coisa desandar, então assim, elas têm muito medo. E por conta disso, elas não conseguem progredir, elas não conseguem evoluir. E aí, como eu estava dizendo esses dias, depois do medo vem a autoconsistência. Não, aqui não tá legal, mas eu conheço. E se eu der um passo para frente, mesmo que pareça que é um passo bom, um passo legal, eu tenho medo da coisa dar errado e desandar. Então eu prefiro ficar onde eu estou. E nisso, os anos se passam e tudo continua como está. Né? 3, 4, 5, 10 anos às vezes se passam e eu continuo exatamente do mesmo jeito, porque lá atrás eu não tive coragem de dar um passo importante. E aí eu olho às vezes para a pessoa que deu aquele passo que eu não dei e aí eu noto ela numa condição totalmente diferente. Então é isso que a gente precisa começar a pensar. Hoje em dia não. Hoje eu vi aqui que a gente trouxe aí dicas muito importantes. Que legal. Questão aí da gente meio que se arriscar, apesar de ter medo, mesmo assim, fazer, questão da constância, questão de fazer networks, essas coisas assim, mas você traria também mais algumas dicas hoje para essas pessoas que estão assistindo? Se exponha, tá? Não tenha medo de críticas. Crítica, pessoal, não tem jeito. Se você não se expor, será criticado. Se você se expor, será criticado. Então, assim, eu tenho uma certeza, você vai ser criticado. Não importa o que você faça. Então, assim, já que você vai ser criticado de qualquer forma, se exponha. Tenta, né? Apareça. Isso é muito importante. Faça contatos. Quanto maior a quantidade de contatos, geralmente melhor o resultado. E a primeira dica do Engaja eu vou dar aqui agora. A primeira dica que eu dou na primeira aula do Engaja. Pegue toda a sua rede de contatos e diga exatamente como você ajuda as pessoas. Se você tem uma rede de contatos extensa e as pessoas não sabem como você ajuda as pessoas, você já perdeu muitos pacientes. Perfeito. Então é uma questão aí de você associar a imagem ao serviço, por exemplo. Exatamente. Perfeito. E aí você começa a divulgar isso e mais cedo ou mais tarde começa a aparecer paciente. Ótimo. E você teria mais alguma coisa que você gostaria de falar hoje, o pessoal que está assistindo, algo do tipo? A única coisa
que é muito importante, pessoal, ação. Acima de tudo, muita ação. E se você quiser agir com alguém que já conseguiu desenvolver a vida profissional de pelo menos 450 psicólogos, venha para cá que eu estarei do seu lado sempre que você precisar para poder te ajudar a crescer, tá? Eu e a sua equipe, porque o Engaja é dividido em grupos. Então, se você tiver interesse, se você quiser crescer, estiver comprometido com o seu crescimento ainda em 2023, tá? Eu estou aqui para poder te ajudar. E aqui também está até uma pessoa que participou dessa história das pessoas a quem o Diego ajudou. Tanto eu, quanto o Pedro, que estava aqui, a Larissa, que também está para vir. Todos nós fomos alunos de Diego e a gente é meio que prova viva de que muito do que o Diego fala, na verdade, tudo que o Diego fala, na verdade, realmente acontece. Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro programa do Neocast. Vamos ter mais programas, vamos falar muito sobre saúde mental, sobre coisas que envolvem psicologia, coisas que também não envolvem psicologia, mas sempre com o intuito de ajudar vocês. A gente fica por aqui e no próximo programa a gente vai falar mais um pouco. Pessoal, muito obrigado e até mais. Perfeito.